Você ouve esse assunto, que a Clarissa vem falar, o Theo Cury vem falar, o que você interpreta? Porque é muito doido mesmo, né? Pensar em inteligência artificial. Se você não autorizou usar a sua imagem, tá num contexto político do qual você faz parte, era o seu filho que estava ali se lançando como presidente, candidato à presidência da República, qual que é a interpretação? Se você não autorizou, os advogados dizem, né? Jair Bolsonaro não sabia, foi feito sem que ele soubesse. Como é que fica a regra em cima disso? E aí, Clarissa, para além do que a gente pensa, do que a gente debate num almoço de família, o que um pensa que é errado, que é certo, o TSE vai ter de tomar uma decisão e entender, vai asfaltar essa estrada, né? Como é que você observa isso? E o que você tem ouvido aí nos bastidores dessa decisão que vai ter de vir por parte do TSE? Muito bom dia, Elisa. Bom dia para o Theo, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente, agora à direita, né? Já dei meus pitacos ali mais cedo, mas cumprimentando todo mundo. Elisa, justamente por conta dessas divergências, dessa divisão que a gente vê de opiniões dentro do judiciário inteiro a respeito desse tema, na verdade na sociedade, a respeito desse assunto do uso de inteligência artificial, o que circula ali nos bastidores do TSE é justamente que se avance, muito provavelmente, para uma espécie de caminho do meio, tentar endurecer um pouco a leitura a respeito do que pode ou não pode em termos de uso de inteligência artificial nas eleições, mas sem restringir totalmente o uso desse tipo de tecnologia, até porque, pelo menos pelas conversas que eu tive no decorrer dos últimos dias, Elisa, fica ali muito patente nos bastidores a percepção de que, olha, se proibir totalmente, a gente vai começar a ter uma proliferação maluca de coisas apócrifas, conteúdo sendo disseminado sem autoria, sem regras claras, que a importância seria maior de que houvesse uma regra bem determinada, bem delineada sobre o que é permitido e o que não é permitido, para tentar balizar um pouco o uso dessas tecnologias na eleição. Para não transformar esse julgamento, previsto aí, como o Theo disse, para a semana que vem, em uma grande polêmica, em que, por exemplo, o tribunal diz, proibiu tudo. Aí, começa gritaria do lado, não, liberdade de expressão, blá, 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 entendeu? Para que não vire um novo fato político. Claro, isso é uma percepção de algumas pessoas com as quais eu falei. A gente está falando de um tribunal, são várias correntes, vários grupos que vão se sentar, e não à toa o ministro Cássio Nunes Marques quer até fazer essa discussão prévia, preliminar ali, para alinhar um pouco os ponteiros com os magistrados, para entender como está o sentimento deles em relação a esse assunto. Uma questão muito levantada a respeito desse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro é que as condições desse vídeo que foi disseminado na convenção do PL são muito específicas, porque a gente não está falando de qualquer pessoa que pode consentir ou não pode consentir o uso de inteligência artificial para disseminar um vídeo. Se você vira para mim agora e fala, Clarissa, eu vou fazer um vídeo com você fazendo propaganda do sapato da Elisa, que está muito bonito por sinal, entendeu? Eu vou virar e falar, eu não quero que faça um vídeo aqui com a minha cara, apesar de eu ter achado seu sapato bonito, sim, ou então não gostei do sapato, entendeu? Usando a sua imagem em cima de um outro produto. Fica à vontade, Elisa, faço tudo por você, faça um vídeo com o seu sapato, perfeito, com a minha cara e digo, achou lindo. Tudo bem, eu tô aqui para consentir. A questão é, Jair Bolsonaro está numa saia justíssima, porque a defesa dele não pode dizer que ele consentiu. Se ele consentiu, ele está fazendo campanha para o filho, sendo que ele está preso. Então ele está descumprindo as restrições impostas a ele. Agora, se ele diz que não consentiu, então não consentiu, foi sem querer. Bom, então é uma deepfake, é o que o Theo estava falando para ele. Então, peraí, se vocês mesmos estão dizendo que o ex-presidente não consentiu à produção desse vídeo, vocês estão fazendo isso sem autorização dele? O filho dele não tem o direito de ir lá e fazer um vídeo com a cara dele, a voz dele, sem que ele saiba? Então, olha o tamanho da saia justa. Então, é claro que é um caso muito específico. Daí, nos bastidores, pelo menos, com pessoas ali do meio jurídico que estão acompanhando esse assunto, a gente tem muito a percepção de... Também é esse o caso que tem que servir de parâmetro? Uma dúvida. Porque, afinal de contas, as condições de Bolsonaro são muito específicas. Pois é.
Mas, ok, a ideia é tentar sentar os outros magistrados, então, o TSE ali para sentir o termômetro e ver se é possível ir para esse julgamento na próxima semana, provavelmente, né? Acho que o Theo sabe melhor, mas até onde eu sei, pelo menos não está cravado ainda. Não. Vai depender dessa reunião de amanhã, né? Em que eles, amanhã não, desculpa, quinta-feira, em que eles devem alinhar um pouco isso melhor e ver se tem clima para levar a julgamento e sair de lá com um parâmetro mais claro, mais delineado a respeito do uso da inteligência artificial nas eleições. Mas vamos lembrar, gente, a gente está numa campanha eleitoral. Eu sou do tempo em que as campanhas distribuíam santinho apócrifo. Então era, tem um panfleto apócrifo que falou mal de um candidato, ninguém sabe quem é. Infelizmente, é o mundo real. Então, assim, imaginar que a inteligência artificial vai desaparecer da eleição se ela for proibida só, também talvez seja esticar demais a corda.